montei esse vídeo para tentar ajudá-los em relação às atividades do PET aí, né? Volume 4, a semana 1, que nós vamos trabalhar a questão dos prismas. E então, dando continuidade a tudo isso que a gente já tem visto dos prismas, nós podemos perceber algumas coisas bem interessantes. Primeiro, é que prisma é um sólido geométrico delimitado por duas faces poligonais congruentes e paralelas, que no caso são as bases, né? Cujas demais faces laterais são paralelogramos. Então, de cá a gente pode ver aí os elementos de um prisma, que são os vértices, né? A base, as bases, né? No caso aqui, ó, a base, as duas bases. Aqui a gente tem a altura dele, aqui a gente tem ainda a aresta lateral, a aresta da base, né? Certo? Então aí tem os elementos de um prisma. Um prisma, ele pode ser de acordo com a base dele. Então, se é um triângulo, triangular, se é um quadrado, quadrangular, se é um retângulo, quadrangular, se é um pentágono, 5 lados, pentagonal, e por aí vai. Um prisma ele ainda pode ser classificado reto, quando na verdade ele tem a base dele são perpendiculares aos planos, né? E a distância da base, a distância entre os planos das bases coincide com a altura do prisma, coincide com a área lateral. Outra coisa que a gente aí tem um desenho, né, para a gente poder lembrar bem qual, nesse sentido. O prisma ele pode ser oblíquo, e ele é oblíquo quando as arestas laterais não são perpendiculares aos planos da base, seria nesse sentido. E ele pode ser um polígono regular quando a base for um polígono regular, nesse sentido. Bom, então aqui o que nós temos? Nós temos algumas coisas importantes aqui, que está a planificação, né? Eu coloquei como exemplo aí um prisma pentagonal, né? 5 lados, então ele tem 5 retângulos e tem 2 bases, né? A área da base é a área de uma das bases, o prisma possui as suas bases. A área lateral é a superfície formada por todas as suas faces laterais, para cada face lateral, um paralelogramo, no caso do prisma oblíquo, ou um retângulo, no caso de um prisma reto. Tem a área total, né, que é a soma aí da área lateral com as duas áreas da base. E tem também o volume. O que é o volume? É a área da base vezes a altura. Então aqui nós estamos trabalhando a área da superfície de um prisma e o volume de um prisma. Então aqui tem 2 exemplos, para ganhar tempo eu vou passar, tá? Eu vou me ater mais às atividades que a gente precisa. Aqui a gente entra agora aqui também nas diagonais de um paralelepípedo reto, que na verdade a diagonal dele, se você pegar, então o desenho, né, destacando ali, a gente tem 2 triângulos, o triângulo GEF e o triângulo HGF. E daí a gente tem, então, se eu aplicar o teorema de Pitágoras nos dois, no primeiro eu tenho que D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. No segundo eu tenho que D maiúsculo ao quadrado é igual a C ao quadrado mais D ao quadrado. Então, se eu substituir D ao quadrado, que é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, no segundo, onde está o D, nós vamos pôr A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, o que nós temos? Que D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, nós temos que a distância, a diagonal é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí tem um exemplo também. Depois aqui a gente pode continuar nas atividades, né, sugeridos, pedidos pelo PET, que aí foi o seguinte: calcule a área de um prisma reto cuja base é um triângulo regular de lados medindo 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros, e cuja altura mede 8 centímetros. Então eu peguei e montei aqui o desenho, montei aqui o nosso prisma triangular. A base é triângulo, né? Tá aqui. Um lado mede 3, o outro mede 4, o outro mede 5. E a altura dele, a altura do prisma é 8 centímetros. Então tá ali. Bom, me pediu a área total, né? Tá, então a área da base primeiro é um triângulo. Então, quer dizer, a área da base do triângulo é o quê? É base vezes altura dividido por 2. Então eu tenho, qual que é a base dele? 4 vezes 3, 12. Dividido por 2, 6. Pronto, achamos a área da base. O que é a área lateral? São 3 retângulos, que a gente tem que somar tudo para achar a área lateral. Eu chamei de A1 mais A2 mais A3, e aí eu pus assim, ó, A1 é 3 vezes 8, mais 4 vezes 8, mais 5 vezes 8.
E aí a gente teve 24 mais 32 mais 40, que dá 94, que dá 96 centímetros quadrados. Agora, tem condição de achar a área total, que é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, 2 vezes 6 mais 96. Isso vai dar 12 mais 96, 108. Então, aqui a gente tem o primeiro exercício. É só isso, né? Continuando, pediu aí do paralelepípedo retângulo, cuja altura média 8 centímetros, tem por base um quadrado de área medida 36 centímetros quadrados. Qual é a medida de sua diagonal? Tá, então foi dada a área dele, a área da base quadrado, 36 centímetros quadrados. Quer dizer que eu posso ter isso aqui, ver se você concorda comigo. Se ele é quadrado, a área do quadrado não é L ao quadrado? Então quer dizer que a raiz quadrada de 36 é 6. Com isso eu tenho que o meu A mede 6, o meu B mede 6 e o meu C, a altura dele, mede 8, certo? Então tá, então agora eu jogo na fórmula da diagonal, que é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí vai ficar raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Raiz quadrada de 36 mais 36 mais 64. Raiz quadrada de 136. Eu não tenho raiz quadrada exata, então eu vou fatorar. Isso aqui vai ficar 2 raiz quadrada de 34 centímetros. Pronto, só isso, tá? Depois vem o exercício 3. E o exercício 3 é uma questão do Enem. Analisa, fala assim, ó, que na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é a de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. Analisa bem. Considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de comprimento de topo e 20 metros de comprimento. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros desse tipo de silo. Após a silagem, a quantidade máxima que cabe no silo em toneladas é 110, 125, 130, 260, 220 ou 260. Então, a primeira coisa que eu tenho que pegar, tá aqui meu desenho dele, né? Quais são os dados que nós temos dele? Nós temos o seguinte, que a altura 2 metros foi dado. A base maior, o B maiúsculo, 6 metros foi dado. O C, o comprimento dela, 20 metros. E que a base menor, essa basinha que chamou de B, a cada 2, né, metros aumenta, ele diminui meio. Então o que eu fiz? 2 vezes meio, isso dá 1. Então a base maior não é 6, 6 menos 1 dá 5. Então aí a partir daqui a gente vai então montar como? Fazendo o quê? Fazendo lá, o que é o volume? Não é a área da base vezes a altura? Tá certo, o volume é um trapézio. Então base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Isso é a área do trapézio, vezes a altura do prisma. Então, o que nós temos ali? Nós temos o seguinte, 6 mais 5 vezes 2 dividido por 2 vezes 20. 6 mais 5, 11. 11 vezes 2, 22 dividido por 2, 11. 11 vezes 20, 220 metros cúbicos. Mas você falou assim que 1 tonelada equivale a 2 metros cúbicos. Tá, 220 metros cúbicos equivale a quantas toneladas? É isso que pediu. Então, montando a regra de 3, o que nós temos? Que x é igual a 220 dividido por 2, x é 110 metros cúbicos. Então, a alternativa correta, letra A. Tá? Depois, o que nós temos? Nós temos aqui ainda mais esse outro aqui, ó, que fala o seguinte, conforme o regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o passageiro que embarcar em voo doméstico poderá transportar bagagem de mão. Contudo, a soma das dimensões da bagagem aumenta, a altura mais comprimento mais largura não pode ser superior a 15 centímetros. A figura mostra a planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo retângulo. Tá aí a caixa, tá vendo? O maior valor possível de x em centímetros para que a caixa permaneça dentro dos padrões permitidos pela ANAC é 25, 33, 42, 45 ou 49. Então, montando, o que nós temos? Vamos planificar? Aí, ó, nossa caixa. Então, o que acontece? Foi dado lá que a altura, o tamanho, o comprimento dela aqui todo é 90. Esse lado aqui mede 25. Se isso aqui mede, mede 24, esse aqui mede 24, aqui também mede 24.
Se esse aqui mede 24, aqui também mede 24. Então, 24 mais 24, 48. 90 menos 48, quer dizer que esse aqui mede quanto? 42. E eu quero saber o valor do x, certo? Acontece que ele não pode passar de 115. Então, se eu fizer a somatória, olha, 24 mais 42 mais x tem que ser menor ou igual a 15. Então, vai ficar que x é menor ou igual a 115 menos 66, x tem que ser menor ou igual a 49. Então, a alternativa correta, letra E. Depois, o outro exercício que aparece aí pra gente é esse aí. Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por duas partes cúbicas que se comunicam, como indicado na figura A. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher metade da parte de baixo. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? Então, vamos lá. Ó, falou que falou o seguinte, que aqui eu estou chamando aqui de x, certo? E falou que o de baixo é o dobro dele, entendido? Então, o que acontece? Se eu chamei aqui de x, o volume do cubo menor vai ser 1 ao cubo, x ao cubo, que dá x ao cubo. E aqui, se é o dobro, quer dizer que vai ser 2x. O volume dele vai ser 2x ao cubo, que na verdade é 8x ao cubo. Depois falou o seguinte, que agora eu quero saber, para encher o de baixo, que ó, gastou 4, não foi? Quer dizer que 4x ao cubo é igual a 8 minutos, porque falou que é a metade. Ele gastou para encher a metade. Então, a metade de 8 é quanto? 4. Daí nós jogamos na fórmula, né? Pra gente descobrir quanto que dá. Então, quer dizer que vai ficar x é igual a 8 dividido por 4. Então, x é igual a 2 minutos para encher o cubinho menor. Então, eu quero saber o valor, eu vou somar os dois. Eu vou pegar para encher 8 minutos, a metade, mais 2 minutos do cubinho. Somatória, 10 minutos, alternativa correta, letra B, tá? Continuando aqui, a gente ainda pode ver o exercício número 6, que fala o seguinte. Em uma confeitaria, um cliente comprou um cupcake pequeno, bolo no formato de um tronco de cone regular, mais uma cobertura, geralmente composta por um creme semelhante ao apresentado na figura. Como o bolinho não seria consumido no estabelecimento, o vendedor verificou que as caixas disponíveis para embalar o documento eram todas em formas de blocos retangulares, cujas medidas estão apresentadas no quadro, tá? Estão todas aí. E aí falou o seguinte, a embalagem mais apropriada para armazenar o doce, de forma a não deformá-lo e com o menor desperdício de espaço na caixa é... Então vamos lá, vamos pegar aqui, tá o desenho. O que nós temos para fazer? Nós vamos pegar esse cupcake, que tem as dimensões dele, né? O que acontece? Analisa comigo. Aqui está o diâmetro, né, da circunferência aqui do cupcake. Isso aqui mede quanto? Isso aqui mede 7 centímetros, tá vendo? 7. Aqui está a altura do copinho, do bolo, que é 4, mais 5 a altura aqui dos cremes e tal. E aqui é 7. O que acontece? Eu montou uma caixa. Para eu montar uma caixa, quer dizer que eu tenho que ter, no mínimo, 7 centímetros de largura, né, com mais 7 centímetros de comprimento, e com mais 9 centímetros de altura, tá? No que eu monto isso, o que eu tenho? Então, eu já acho o volume dele. O volume dele é isso mesmo, ó. 7 vezes 7 vezes 9, que vai dar 441 centímetros cúbicos. Agora, se eu pegar as dimensões que foram dadas na caixa e fazer as contas, analisa primeiro. Multiplicando aqui esses dados, a gente tem 933,3, 1.650, 944,64, 555,75, 1.080. Quer dizer que a que chega mais próxima é a número 4, que deu 555,75. Vai sobrar um pouco, mas a que está mais próxima. Então, a alternativa correta, letra D. Então, com essa explicação, eu espero ter ajudado vocês. Bom trabalho e qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos, fiquem com Deus.